vezes a gente conhece, sabe que tem a instituição Senac na nossa cidade, mas muita gente não sabe os cursos, não sabe a metodologia Senac de ser. Sim. Conta para nós o que te cativou no Senac a ser um educador que veste a camisa dessa instituição e como você atua ali, né? Legal. A partir dessa empresa aí. Eu vou te confessar primeiro, começar confessando uma coisa. Eu só conheci mesmo o Senac, eu conheci a instituição, eu como músico conhecia Sesc, Senac, sempre olhei, poxa, muito eventos legal. Corporativos. Né? Exato, e aí eu sempre tive vontade de trabalhar nesse local, mas como eu não sou pedagogo, eu vim a conhecer o jeito Senac de educar depois que eu entrei. Sim. E eu descobri também que muita coisa que eu pensava que eu fazia estava alinhado com isso. Então eu me encaixei muito bem. Sim. Vou tentar fazer um resumo do que é esse jeito Senac de educar, para não ser muito aqui teórico, né? Mas assim, qual que é o grande diferencial desse jeito Senac de educar que a gente tem? O aluno, ele é protagonista mesmo desse processo de educação. Legal. Ele é o centro. E como é que a gente faz isso? A gente trabalha muito com metodologias ativas. Então, para quem não sabe, metodologias ativas é o aluno fazendo, botando a mão na massa, né? Mão na massa. Mão na massa, diferente daquele processo mais antigo que o aluno fica ali como espectador, só ouvindo e anotando. Educação bancária, sabe? Bancária, exato. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, a gente trabalha muito com mão na massa, a propor desafios, fazer com que o aluno pense, com que ele resolva problemas, né? Mesmo manuais, enfim. Então, a gente usa muito metodologias ativas. E aí, como que a gente trabalha com relação a essas metodologias? Nós trabalhamos com desenvolvimento de competências. Porque o profissional não é só conhecimento, né? Quando a gente fala de competência, tem o nosso famoso chá lá, né? Que é o conhecimento, as habilidades e atitudes. Sim, atitudinais. Né? Para o pessoal que não conhece, por exemplo, para dar um exemplo fácil. Por exemplo, uma pessoa, um enfermeiro, ele tem que ter o conhecimento de como aplicar uma injeção, que remédios colocam ali, é o conhecimento teórico. Sim. Ele precisa ter habilidade para poder dar a injeção. Teoria tem que saber. E prática. Teoria e prática, ele precisa saber fazer. E a terceira coisa, ele precisa querer fazer. Não dá para entender o enfermeiro que não queira aplicar a injeção numa pessoa idosa, por exemplo. Sim, sim. Né? Ele não é um profissional completo. Então a gente trabalha com desenvolvimento de competências. E o que dá suporte para que a gente possa trabalhar esse desenvolvimento? É o projeto integrador que a gente chama, a gente trabalha por projetos. Então, desde o começo do curso, o aluno tem uma questão a resolver, né? Então é um projeto que a gente chama de projeto integrador, porque ele integra todas essas competências do curso. Né? E o curso vai rodando em volta desse projeto, digamos assim. Sim. E ali nesse projeto é onde o aluno vai desenvolver essas competências para aquela área que ele vai atuar. E o projeto é no final do curso em si, ou ao longo dele? Ao longo de todo o curso. Na verdade, o curso é o curso que traz insumos para ele desenvolver o projeto. Então, de acordo com o projeto, a gente vai trazendo insumos para que ele possa realizar. Legal. Né? Então, são projetos, a gente tem projetos muito bacanas, que depois, se der tempo, a gente até fala de alguns que foram feitos. Então, a gente, para desenvolver essas competências, a gente usa o que a gente chama de projeto integrador. Sim. E se a gente for pensar ali, dá para trabalhar educação especial, educação ecológica, tudo. Turismo, sei lá, consciente. Exato. E gastronomia sustentável. Acho que depende da área de atuação. Cabe né? tudo. Ali, cabe né? tudo. E aí, o grande diferencial do Senac está nas marcas formativas. Né? Então, a gente está falando de um profissional como um todo, então a gente tem 5 marcas formativas, que é o conhecimento científico, claro que ele tem que conhecer da área dele. Fundamento. Um cara de administração ele tem que conhecer legislação, tem que conhecer de finanças, o conhecimento científico, a visão crítica, né, que ele tem que ter uma visão crítica em cima daquilo que ele faz, de como funcionam as coisas, é a segunda marca que o aluno do Senac tem que ter, e 3 atitudes que estão nessa marca. Então, uma atitude empreendedora, que é resolver problemas de forma criativa, né? Sair fora da caixinha, né? Esse é o famoso foco na solução e não no problema. Exato. Que a gente sempre fala isso, mas não é só jogo de palavra, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Entendeu? Então, atitude empreendedora, atitude sustentável, e a gente passa por ética, por um monte de coisas quando a gente fala de atitude sustentável, e também a atitude de trabalhar em grupo. Né? O profissional hoje que não trabalha em grupo, hoje as empresas estão muito mais horizontalizadas. Então não dá para ter um profissional hoje que não pense em inclusão, diversidade, que só fica na dele. Cada vez mais as empresas estão trabalhando junto. Então essas marcas a gente traz muito. Esse talvez seja o jeito Senac que a gente fala de educar. Legal, Wagner. Aqui vem uma pergunta que eu acho que você vai conseguir falar com muita propriedade, né? Você lida lá com diferentes faixas etárias de idade. Isso é um ônus ou é um bônus? Como que você lida aí, né? Como que você trafega nesse mar revolto?
Então, eu como um senhor de 53 anos, às vezes a gente tem que pedalar bastante. Sim, para ter fôlego, né? Para ter fôlego e para entender, às vezes, né? A gente está falando, a gente está passando por uma geração que está chegando, a geração Z agora, que é muito diferente da minha geração, da sua também. É muito acelerado, sim. É muito acelerado e tem muitas características diferentes. Até as relações de trabalho, essa geração Z enxerga diferente. Sim. Né? Então, é difícil. Qual que é a dificuldade? É entender o que esse alunado pensa, porque eu tenho tanto alunos adolescentes da aprendizagem, né, que são de 14 a 21 anos, como eu tenho curso técnico que já tem até empresários, sim, que estão ali estudando. Estão se reciclando no mercado. Exato, então são públicos muito diferentes, então a comunicação é diferente. Há choques, né, que você tem que mediar ali? A gente até que não tem, né? Estava comentando até que eu não tenho, até que as coisas andam bem. Sim. Eu acho que o choque maior está em eu como professor, educador, entender como que eu vou trabalhar isso. Porque são coisas muito diferentes. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho que do que o adolescente gosta de fazer. Por exemplo, se rapidamente falando, gosto muito de vídeos e tal. Outro dia eu propus a fazer um documentário, aprendizagem, funcionou muito bem. Sim. O pessoal mandou muito bem, eu falei, poxa vida, acho que talvez eu não tinha capacidade de fazer. É que a ferramenta está ali com eles, né? Tá ali Só com precisa eles. ter alguém que tem um traquejo, um manejo em usar Exato. E flui, né? Então eu acho que a maior dificuldade é isso, a gente entender e dar asas aonde precisa ser sedado. Bacana. Essa sua bagagem do mundo corporativo, vamos dizer assim, que você atuou 10 anos, enfim, até um pouco mais que isso, te facilitou nesse processo de ensino, né? Houve muita cobrança, havia mais antes, há mais agora. Você leva serviço para casa? Olha, somos professores, né? A gente não quer, né? Mas... Não posso fazer institucional, faço tudo. Não, às vezes, é claro, mas aí é mais uma cobrança pessoal. Sim. Da gente querer uma qualidade a mais, então às vezes a gente acaba fazendo, mas não que a instituição cobre, de forma alguma, a gente tem condições de fazer. Sim. Mas como eu estou no ensino profissionalizante, curso técnico, a minha bagagem como empresário é fundamental porque eu faço hoje. Sim. Porque quando eu falo de uma folha de pagamento, eu tive que pagar funcionário, então eu sei bem do que eu estou falando, até das dores que o empresário tem. Então fica mais fácil, me ajuda os dois lados aí, né? Eu sei os dois lados, exatamente. Então me ajuda muito, me dá uma bagagem que faz diferença na hora de falar. Tendo essa compreensão dos dois lados, Wagner, como que você vê isso? O que um professor de curso técnico ou universitário ele tem que fazer para se manter, para não se tornar obsoleto e até certo ponto você, por exemplo, perder a profissão ou o amor por ela, ou mesmo a empresa falar, fulano, obrigado por prestar o serviço até aqui, agora a gente está precisando, né, de outro perfil. O que precisa para manter-se nesse cargo como educador aí? O que você... Eu acho que é essa vontade ou essa coisa de nunca estar conformado com o que está fazendo. Eu sou inconformado sempre, não é inconformado, não que eu acho que não faça bem, não é nada disso, mas sempre achar que eu posso fazer algo mais. E aí achar que eu tenho que buscar um pouco mais, ir atrás, estudar. Eu acabei de fazer uma outra pós agora em Design Thinking, que é para trabalhar com projetos, porque eu estava precisando me renovar nisso. Então, eu acho que é essa inquietação de querer fazer mais, porque a gente está fora do mercado do corporativo. E se você não tiver, o mercado corporativo muda muito. Então, a gente tem que tentar se atualizar da forma que foi. Então, essa inquietação de se atualizar faz muita diferença. E querendo ou não, o mercado corporativo, ele absorve, né, essa galera que está sendo formada no curso técnico. Então, vocês têm muitas parcerias. Né? Sim. E vocês é uma mão do mercado. Claro, assim. claro.